Vamos lá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, encerrando a semana, 7 de julho de 23. Mais um dia aí de mercado para baixo, após o tom mais hawkish do Federal Reserve em sua ata e também os dados que vieram saindo ao longo da semana. Hoje é um dia emblemático, né? Como toda primeira sexta-feira do mês. Hoje é dia de payroll, é o dado mais aguardado no mercado financeiro. Esse número sai hoje às 9 horas e 30 minutos. Já já a gente fala dele. Primeiro a gente vai falar da Ásia, onde mais um dia a China recuou, perdão, as bolsas asiáticas recuaram majoritariamente. O CSI 300 caiu 0,44% e o Xangai, a queda foi de 0,28%. Pior ficou para o Hang Seng, que caiu 1,5% e o Nikkei 1,17% de queda. Já o Kospi recuou 1,16% e o Topix caiu 0,97%. Lá na Oceania, a bolsa australiana fechou com um recuo de 1,69%. O ministro das Finanças do Japão, o Suzuki, disse que devemos avaliar o impacto do corte de impostos corporativos. Já o ministro das Finanças chinês diz esperar que os Estados Unidos tomem medidas concretas para criar um ambiente favorável para o desenvolvimento saudável dos laços econômicos e comerciais entre a China e os Estados Unidos. O índice de referência de ações lá de Singapura caminhou para o fechamento mais baixo em 8 meses. E as reservas cambiais da China no final de junho estão em 3,19 trilhões de dólares. É isso aí. Em junho, reservas cambiais da China estão em valores aproximados de 3,19 trilhões de dólares. A estimativa era de 3,18 tri. O PBOC, além de tudo, informou que as reservas de ouro da China somam 129,93 bilhões de dólares no final de junho. Ao final de maio, esse número era de 132,15 bilhões. Em junho, 129,93 bilhões de dólares contra o número em maio de 132,15 bilhões de dólares. Mercado mais uma vez sem sustentação, de olho nos movimentos que os diretores do Federal Reserve vêm assinalando ao mercado. Alguns números também corroboram para essa expectativa de ao menos mais um ou quem sabe 2 hikes até o final do ano de 25 basis points. E vamos ver como é que as bolsas vão se comportar, as bolsas asiáticas vão se comportar no domingo à noite, né, na abertura do mercado para eles. Vamos falar do gráfico do Nikkei, que por incrível que pareça, vocês podem até não acreditar, mas não mudou muita coisa, ok? Ele fechou abaixo da linha de tendência. Observe aí que tem uma LTA aí, ele fechou abaixo. Eu havia comentado ontem que ele tem espaço para um recuo técnico, um ajuste técnico na posição de quem já estava muito comprado, aproveitando essas notícias para poder desovar um pouco dos contratos que tem na mão. Mas é um período, é uma semana onde você tem muitos dados sendo divulgados, fatores macroeconômicos muito importantes, e a bolsa vem reagindo a isso. Vamos ficar de olho aí no pregão de domingo a partir das 7 horas da noite, para a gente ver como é que vai reagir as bolsas, para ver como é que vão reagir as bolsas asiáticas.
apesar de ter fechado abaixo da LTA, após a confirmação, após a divulgação do número de hoje, a gente vai poder ter mais ou menos uma ideia de se ele vai continuar recuando até a volta ali dos 3 mil pontos, dos 30 mil pontos, perdão, 30 mil, ou ele volta para trabalhar acima dessa LTA. Não mudou muita coisa, né, ao longo da semana. Apenas esses 2 últimos dias de pregão veio mostrado um pouco mais de fraqueza nas suas cotações. Então, olho aberto aí no domingo, né, na volta da sessão asiática, os trabalhos, já vai estar refletindo aí o payroll de hoje. Vamos falar sobre o mercado europeu, que nesse momento também cai de forma majoritária. A gente tem aí um DAX, a bolsa alemã, caindo na margem 0,12, também sem grandes alterações e trabalhando bem próximo à linha d'água, com um recuo marginal de 0,07 tem Paris. Londres já cai um pouquinho mais, 0,53%, e Milão queda de 0,13%. O IBEX 35, a bolsa madrilenha, recua nesse momento 0,96%. Bolsas aí aguardando a divulgação do payroll. O mercado europeu ainda estará aberto na hora que for divulgado o payroll. Ademais, ele abriu agora há pouco, a gente não pode esquecer que não são nem 6 horas da manhã ainda, né, turma? Bom, os highlights anotados aqui para vocês sobre o mercado europeu é de que a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, disse que o BCE ainda tem trabalho a fazer para reduzir a inflação. Eu faço uma aspas minhas aqui, dizendo: claro, Christine Lagarde, óbvio, a senhora andou atrás da curva durante muito tempo e ainda está atrás da curva. Eu sei que você discute isso no grupo do Zap Zap lá do Banco Central, né? A senhorita está atrás da curva. A produção industrial alemã veio 0,7% na leitura anual. O consenso do mercado era uma alta de 0,5%. O número anterior foi firme, de 1,75% para a produção industrial. O número agora, a leitura anual para junho, 0,7%, um pouco melhor do que o consenso. Já na leitura mensal, queda de 0,2%. O mercado previa que o número viesse inalterado, unchanged, e o número anterior foi uma leve alta de 0,3%. Ele veio na contramão, desapontou com uma queda de 0,2% para a produção industrial alemã. Hoje sem grandes novidades. No cenário europeu, até porque hoje o driver do mercado é o payroll, mas quando a gente olha para o DAX, a gente observa aí ele se encaminhando lá para o 14.500, é o 61% do FIBO. Isso aí já estava desenhado desde o início da semana para a gente. Vocês provavelmente, se conferirem o último relatório enviado no domingo, nós temos exatamente esse desenho aí. E após ele refutar essa linha aqui, ó, como vocês podem ver aqui, após ele refutar essa linha, deu continuidade a mais vendas. Então, é claro, tecnicamente o desenho é perfeito, né? Houve aí, por parte do índice alemão, eu estava vendo aqui a notícia que estava saindo na Bloomberg, desculpa. Então houve por parte do índice alemão a negativa, a volta para o canal de alta. Com isso, quem segurou um pouquinho para ver como é que ficaria o próximo fechamento, se fecharia dentro e fora, segurou a posição. Foi uma decisão acertada. Se tivesse fechado dentro do canal, o stop era mais claro ainda.
Como houve apenas o toque e a negativa, teve operador aí que inclusive aumentou a mão na venda, né? Bom, quem se mantém short no ativo tem que ficar muito atento, o mercado está aberto e no payroll o índice vai sacudir. Então acho que quem tem posição aberta já deixa logo o stop bem posicionado, que é para não ser pego de surpresa aí após o payroll, ok? Mas tecnicamente muito perfeito aí a negativa do canal e a continuidade do movimento de queda. Então começam a se fazer topos e fundos descendentes. O cenário também não é muito diferente para a bolsa lá no Reino Unido. Observem que após a negativa aqui nessa LTA, ele veio buscar os 38%, como nós havíamos dito ontem. Então observe aí o gráfico funcionando perfeitamente. Olha como é que ele veio buscar aqui, ó. Observe aqui, olha como é que ele veio buscar a região dos 38% do FIBO após a negativa dessa LTA. Um movimento muito técnico, muito legal. Quem tem posição aberta ainda em Londres, acho conveniente aí reduzir mais de 50% da mão. Lógico que a expectativa dos operadores é pela chegada lá nos 7.000 pontos, mas pode haver um movimento de correção técnica antes da continuidade após a divulgação do payroll. Então, como a bolsa está aberta aí, se você tem posição, entendo que seria salutar reduzir significativamente a sua posição na Bolsa de Londres, principalmente após ele ter marcado esse fundinho aqui nos 38%. Eu vou fazer uma ressalva aqui, ó. Aqui e aqui, deixa eu mudar a cor desse mané aqui. Vão observando aí o que eu estou fazendo, que eu quero marcar exatamente, ó. Tem gente que vai chamar de coincidência, né? Ok. Então tá lá. Então, nesse momento aqui, quem tem posição, acho bastante interessante reduzir pelo menos mais de 50% da mão aqui, para não devolver absolutamente nada para o mercado. Legal? Então, isso aqui será cobrado após o payroll. Vamos de pré em Nova York. Antes disso, deixa eu só pegar esse gráfico aqui para mostrar para vocês. Tá na mão. Legal, vamos de pré em Nova York. O S&P futuro cai 0,20 na espera aí da divulgação dos dados americanos. Queda de 0,19 para o Dow Jones, o recuo de 0,27 na bolsa eletrônica Nasdaq e o futuro do Russell recuando 0,33 nesse momento. Já o VIX sobe 2,85, está valendo 15,88, é a tentativa de voltar para os 16. Já já a gente confere o VIX. Os principais highlights que eu anotei aqui para vocês sobre o mercado americano é um speech aqui da secretária do Tesouro americano Janet Yellen, lembrando que ela foi presidente do Fed na gestão Obama. Yellen diz: a mudança em direção às reformas de mercado seria do interesse da China. Reformas anteriores estimularam um crescimento rápido. Yellen diz que os Estados Unidos não estão buscando a separação por atacado nas economias, mas sim diversificar, não dissociar. E ele também fala que estamos particularmente preocupados com o uso de ações punitivas pela China contra empresas americanas.
Ela ressalta que os Estados Unidos estão preocupados com os novos controles de exportação da China sobre minerais críticos, ainda avaliando o impacto. Ela conclui dizendo que os Estados Unidos buscam condições equitativas para as empresas americanas e se coordenarão com os aliados para lidar com as práticas econômicas injustas da China. Ontem, dia de bastante volatilidade no mercado americano, ele chegou a ameaçar aí a perda dos 4.300 pontos, mas ao final do dia se manteve, mesmo com uma queda de 0,79 no mercado spot, acima dos 4.400. Mercado muito firme. Eu ressalto aqui que ele tem ainda aqui um espaço, observem que ele tem um espaço bastante também salutar para ele voltar e aí abrir oportunidade para as novas compras. Eu só ligo o alerta se ele romper os 4.300, rompendo os 4.300, ele perde esse canal de alta e aí ele vai ter pelo menos 100 pontos até os 4.200 para definir o que ele vai querer fazer. Como hoje é dia de payroll e o mercado se mostra bastante volátil no payroll, vai ser curioso olhar para cá, onde ele tem esse finalzinho de canal aqui, né? Vamos observar. Ele pode fazer um falso rompimento, então muito cuidado aonde você vai gerenciar esse seu stop aí, ok? E para sair da operação. Apesar do mercado se mostrar bastante bullish por enquanto, corremos o risco, né? Todos os dias corremos o risco da nossa análise não estar tão assertiva assim e acabar indo contra o mercado. Então vamos nos atentar que hoje é dia de payroll, mercado volátil, então falsos rompimentos podem acontecer, mas tecnicamente ele se mantém firme aí na compra. Antes da gente passar aqui, vamos falar do VIX. O VIX, olha aí a puxeta que o VIX deu para fechar o gap que já deixou isso aí lá atrás. E observem aí que ele está indo para fazer o fechamento total desse gap. E quem sabe voltar aí na base dos 18, 19 pontos. VIX aí operando nos 15. Chegou a fazer os 16, mas entrou vendedor e bateu na boca do comprador, aí recuando, voltando para os 15, mas por enquanto se mantendo firme. Olho aí aberto nesse gap que eu deixei assinalado para vocês no início da semana. Agora sim a gente pode ir para os nossos comentários nas commodities. O petróleo do tipo WTI opera na margem 0,03 de alta, 71,83. Já o barril do Brent vai na direção oposta também, com uma queda marginal de 0,21, agora 73,34 pagão no barril. O gás natural sobe 1,12%, 2,63%, a gasolina avança 0,20%, 2,54%, e o óleo de calefação subindo 0,77%, 2,49%. A referência para o gás natural é de uma leve melhora, é uma correção técnica, 2,5% de alta, 33,16% na referência europeia. E aí eu explico. Estoques altos, estoques derrubaram aí os preços do gás natural. Quando a gente observa na leitura semanal, na semana o gás está caindo aí 10%, né, de queda no gás. Então estoques mais elevados foram observados e acabaram empurrando a cotação para baixo. Nas metálicas, o ouro opera com leve valorização de 0,24.915 dólares da onça Troy, segurando bravamente acima dos 1.900 dólares a onça, após essa semana aí ter perdido um pouco do ímpeto e operado por alguns minutos aí abaixo dos 1.900 dólares. Mas o mercado segue um pouco mais resiliente, mesmo com
a perspectiva de grandes casas financeiras aí para mais um hike do Federal Reserve. No caso aqui, a prata vai na direção oposta, caindo 0,1322,71 a onça Troy. O cobre avança 0,59%, 3,74, ainda de olho nos possíveis estímulos pelo Banco Central chinês. As principais highlights das commodities que eu anotei para vocês, elas são as seguintes. O Morgan Stanley soltou relatório sobre o mercado de petróleo. O banco Morgan Stanley divulgou no pregão de ontem relatório sobre o mercado de petróleo, abro aspas para o Morgan Stanley. Apesar do baixo investimento, o suprimento de petróleo não pertencente à OPEP+, tem crescido robustamente, enquanto a demanda global está em linha com as expectativas anteriores. No entanto, os preços do petróleo têm permanecido estáveis. A expectativa é que haja redução nos estoques no terceiro TRI, impulsionados pelos cortes da OPEP e pelas sazonalidades favoráveis, mantendo os preços do petróleo tipo Brent em torno dos $70 o barril. No entanto, à medida que o mercado se concentra no primeiro semestre de 2024, espera-se que ocorram aumentos nos estoques e uma tendência de excedente, o que pode levar a uma moderação nos preços da commodity. O petróleo saudita flutuando no porto egípcio, no Mar Vermelho, caiu quase que pela metade para 10 milhões e meio de barris, abaixo dos 19 milhões e meio de barris em meados de junho. A oferta aí também ajudando a derrubar os preços ao longo desse ano. Vamos aos gráficos. Aqui você tem a situação do barril do Brent. Ele ontem teve um pregão bastante volátil, $1 para cima, $1 para baixo no barril, e acabou que ele fechou quase que no 0 a 0, por isso nosso gráfico ele parece que está no mesmo lugar, né? Então eu volto a ressaltar, abaixo dos 72, observo, entrou fluxo, aí eu me sinto um pouco mais vendedor. Acima ele tem upside aí até os 80, 82, quem sabe até $85, girando na casa dos 80. Porém, é preciso observar os próximos movimentos da OPEP+, e seus participantes no cartel. A situação não é diferente para o WTI, subiu $1 ontem, caiu $1 ontem e fechou estável, e aí ele está aqui, no miolo do pagode, sem ter muito o que a gente fazer por falta de uma definição aí, nos fundamentos da commodity. O gás natural, que tentou reagir, ele perdeu um pouco do ímpeto comprador, e eu observo o movimento dele aí continuando muito próximo do 2 bola, está saindo 2,30, é uma pequena reação, mas ainda devido ao grande volume de estoque. O ouro, ele estabilizou no patamar dos $1.900, ele pode vir a acabar lateralizando por aí, sem mesmo antes chegar nos 1.800. Ele provavelmente vai reagir com certa volatilidade a mais um payroll, o que pode dar mais uma ideia de definição aí sobre a tendência dos próximos movimentos do Federal Reserve. Aqui a gente tem a madeira, dados melhores aí sobre o momento da construção civil no mercado americano e vendas de novas residências. O mercado melhorou bastante após a negativa do rompimento aqui, onde havia entrado muito fluxo. Observem que eu tenho uma elipse aqui circulando esse movimento do volume,
Então houve um volume muito acentuado para trazer essa commodity até aqui. Ela está reagindo e no mercado a gente chama de subir no vazio, né? Os preços aqui eles estão sendo pautados basicamente pelo short seller que vai fechando a sua posição. Como é que você fecha o seu short? Recomprando ela. Quando você compra, os preços ou estabilizam, param de cair ou começam a subir de forma até gradual, que é o que a gente está vendo aqui na madeira. Então, muita atenção para saber se essa subida no vazio vai ter sustentação até o nosso primeiro objetivo ou ele vai continuar operando aqui bem próximo em suas mínimas. No cobre, muito dependente aí da demanda chinesa, sem grandes novidades concretas, ele continua também aqui no miolo do Fibo, e para fazer qualquer coisa é preciso que ele saia dessa indefinição. Já aproveito para falar do mercado de câmbio. O DXY ele está estável em patamares bastante elevados, já esteve pior, mas ele também não perde aí, não volta para a região dos 100 pontos, ok? Então sem muita tendência definida. Como vocês podem observar aqui, nada a ser feito para o DXY. A gente vai fechar a semana no café bastante pressionado com a evolução da colheita do Arábica. Ontem a sessão anterior teve um dia bastante negativo, mas conseguiu fechar melhor posicionado. Na sessão de ontem também o café veio procurando sustentação nesses patamares de preço. Bom, acho que a gente passou por tudo, pelo menos o que é de mais importante para vocês. Agradeço a companhia ao longo de toda essa semana. Hoje já começo a produzir um relatório com o panorama semanal sobre tudo o que aconteceu ao longo dessa semana e fez preço para a gente aqui. Bom, temos um compromisso marcado na segunda-feira para mais um panorama. Até lá, muita atenção à volatilidade que o mercado pode apresentar hoje na divulgação do payroll às 9h30, e seguimos juntos observando as reações dos principais ativos aqui na nossa bolsa e na bolsa internacional. Mais uma vez, muito obrigado, bons negócios e um excelente final de semana a todos. Até segunda.